Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 19 de julho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, no cenário internacional, destaque para hoje envolve o movimento da libra esterlina. Ela que acabou sofrendo aí uma queda notável, liderando então as perdas entre as principais moedas em relação ao dólar. E a principal justificativa para isso foi até que positiva. Afinal, nós tivemos uma desaceleração maior do que o esperado na inflação no Reino Unido. Ou seja, com uma inflação mais baixa, será necessária uma política monetária menos contracionista, por consequência, menos taxa de juros, acaba fazendo aí com que os investidores retirem, né, dos seus investimentos, não digo retirem, né, mas que vai existir uma menor demanda de fluxo, né, de direcionamento de investimentos em renda fixa para lá, o que acaba fazendo aí com que a moeda britânica acabe passando por uma desvalorização. O índice de preço ao consumidor CPI do país, então, registrou uma alta de 7,9% na comparação ano contra ano. Esse número que veio abaixo das expectativas, o mercado que esperava uma alta de 8,2%. Só para vocês terem uma ideia, este foi o primeiro resultado abaixo do esperado nos últimos 5 meses. Então, provocou uma diminuição nas apostas de possíveis aumentos adicionais das taxas de juros pelo Banco Central inglês. Apesar, né, da desvalorização da moeda, sem sombra de dúvida, isso é algo que nós deveríamos comemorar. Menos juros acaba sendo mais positivo aí para a movimentação das ações. E não por menos, pessoal, quando a gente olha aí as bolsas europeias, a gente acaba vendo aí um dia positivo, com Londres subindo 1,5% a bolsa, Bolsa de Paris subindo 0,36%, Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,09%. Esse movimento de alta que está sendo liderado pelas empresas do setor imobiliário, essas empresas que são especialmente sensíveis às taxas de juros. Quando a gente olha para o mercado agora nos Estados Unidos, nós temos S&P subindo 0,03%, Dow Jones subindo 0,16% e a Nasdaq subindo 0,09%. É um mercado que segue aí na espera da divulgação de mais resultados financeiros após o fechamento ontem de Wall Street, em que os mercados fecharam próximos das suas máximas, graças aos bons resultados, tanto do Bank of America quanto do Morgan Stanley, além, claro, da recuperação das ações relacionadas à inteligência artificial. Para hoje, pessoal, os destaques serão os resultados do Goldman Sachs, antes da abertura do mercado, e após o fechamento nós teremos Netflix e Tesla, essas duas empresas aí de peso e que costumam mexer bastante após a divulgação dos seus números. Além disso, nós teremos uma agenda macroeconômica com poucos destaques, apenas um, no caso, que se refere aí a vendas de moradias nos Estados Unidos. Esse dado que será divulgado às 9h30 da manhã. E depois do fechamento do mercado, por volta aí das 10h30 da noite, horário aqui de Brasília, será a vez aí da China decidir sobre suas taxas de empréstimos, embora não haja aí nenhuma expectativa de mudanças para que isso aconteça. Falando em China, pessoal, não tem jeito, a gente tem que falar aí das commodities. A gente tem aí mais um dia negativo para os metais industriais, cobre recuando 1,23, níquel caindo também nessa mesma proporção, mesma movimentação aí para o minério de ferro na Bolsa de Singapura, que acabou aí reagindo aos novos dados de produção de duas das maiores mineradoras do mundo, a brasileira Vale e a australiana Rio Tinto. A Vale que registrou um aumento da sua produção, enquanto a Rio Tinto aí anunciou uma queda, alertando sobre possíveis impactos da desaceleração da economia chinesa e não por menos, pessoal, minério de ferro, importante matéria-prima aí para a indústria siderúrgica, acabou apresentando uma movimentação baixista. E o petróleo, no caso, fica aí na faixa dos $76 o barril, uma leve movimentação aí positiva. Esse movimento acaba acontecendo diante da redução da oferta por parte da Rússia e melhora aí da economia norte-americana. Falando um pouquinho mais, pessoal, sobre o relatório recente aí da Vale de produção, ela que registrou uma produção de 78,7 milhões de toneladas de minério de ferro no segundo trimestre de 2023, o que acaba sendo um aumento aí de 6,3% em relação ao mesmo período do ano passado, superando a média das expectativas. O mercado que esperava uma produção em torno de 75,5 milhões de toneladas.
Por conta desse aumento, né, adicional, esse aumento aí que nós tivemos, isso faz com que tenha mais oferta de minério de ferro. E ora, se a gente já estava esperando, né, um mercado enfraquecido, olhando aí para a demanda chinesa, isso faz com que a commodity acabe tendo aí uma movimentação negativa. A produção então de cobre e de níquel da Vale também teve um aumento significativo, justificando essas quedas aí que eu comentei com vocês anteriormente, em torno de 2%. Beleza? Então, por conta dessas movimentações, né, e desses dados de produção, a gente acaba tendo aí um dia um pouco mais negativo. Vamos ver como que as ações da Vale vão reagir. Afinal, em Nova York, no pós-mercado, né, no aftermarket, a gente acabou tendo aí um dia um pouco mais positivo, mas ontem, né, no caso, a gente não tinha essa movimentação do minério de ferro. Então, vamos ver, porque apesar do aumento da produção, né, desse incremento, minério de ferro e outros metais industriais podem exercer uma pressão negativa na Bolsa Brasileira nesta quarta-feira. Bom, além disso, pessoal, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Energias de Portugal, ela que é controladora da Energias do Brasil, ela informou aí que aumentou a sua participação na empresa para 91,20% do total de ações ON. Esse processo que acabou sendo resultado aí da OPA, que aconteceu recentemente envolvendo Energias do Brasil. Também tivemos a Gafisa, de acordo com informações, aí a WNT, gestora de recursos de Nelson Tanuri, teria aumentado aí a participação na Light. Perdão, pessoal, eu falei Gafisa, mas não tem nada de Gafisa, né? O Nelson Tanuri, ele também é CEO aí da Gafisa, grande acionista da Gafisa, mas a notícia envolve aí a Light, aumento aí de 30,05%. Esse aumento aí se deu com o objetivo de aumentar as exposições dos fundos de investimento sobre a gestão aí da WNT. Também tivemos, pessoal, o governo do estado de São Paulo, ele que deve lançar hoje, né, uma linha de crédito habitacional para famílias de baixa renda, investimento de 258 milhões de reais para a construção aí de 20 mil unidades habitacionais do programa Casa Paulista. As famílias beneficiadas, elas se enquadram aí na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, para aquelas famílias com renda até R$ 2.640. Também tivemos a VEG, pessoal, que divulgou o resultado há pouco. Pelo que eu vi, o highlight da Bloomberg foram números que superaram as expectativas dos investidores, mas não tenho aí no detalhe. Além disso, pessoal, em termos de notícias, nós tivemos a VEG aprovando aí a recompra de até 1 milhão de ações para manutenção aí da sua tesouraria. Esse processo que deve acontecer até dia 18 de julho de 2024. E também aprovou a distribuição de dividendos intermediários, mais ou menos aí 14, 15 centavos por ação. As posições acionárias que receberão os proventos serão as do dia 21 de julho, sendo que as ações, a partir do dia 24, passam a ser negociadas sem esse direito, pagamento que será feito no próximo dia 16 de agosto deste ano. Beleza? Bom, pessoal, então, o mercado operando aí no modus operandi positivo, em que segue como pano de fundo dados de inflação melhores no Reino Unido, o que acaba contribuindo com aquele sentimento de que inflação no mundo está convergindo para suas metas, exigindo menos uma política monetária contracionista, o que acaba sendo positivo para as ações globais. Esse é o mood aí que a gente acompanha para essa quarta-feira, e isso também deve se refletir na Bolsa Brasileira, principalmente olhando para as empresas ligadas ao setor doméstico. Por outro lado, a gente tem o petróleo ali próximo do 0 a 0, minério de ferro e metais industriais, movimentação negativa, o que pode trazer uma pressãozinha adicional aí para as mineradoras e siderúrgicas, o que tem um peso, de certa maneira, até que significativo aqui no Ibovespa. Ok? Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.